Bom dia, sétimo ano. Vamos iniciar a aula dessa semana? Então, hoje, segunda-feira, 29 de junho, tá? Sétimo ano, a gente vai trabalhar volume. Então, hoje eu vou montar um cubo com vocês. Mas antes, eu quero explorar o nosso livro um pouquinho. Lá na página 257, ó. Aqui, onde ele fala de volume, ó. Volume, metro cúbico, seus múltiplos e submúltiplos. Aqui, ó, tem um cubo com uma menininha dentro, feito com varetas. Então, o que vem a ser o volume? Ó, lembrando, volume é a medida do espaço ocupado por um sólido, por um líquido ou por um gás. Tá bom? Então, muitas vezes o metro cúbico não é a unidade mais indicada para obter determinado volume, como, por exemplo, o volume de água do reservatório de uma usina hidrelétrica, ou o volume de certo medicamento colocado em uma seringa. Dependendo do volume a ser calculado, podemos empregar os múltiplos ou submúltiplos do metro. No caso da seringa, seria centímetros ou milímetros. E no caso de uma usina hidrelétrica, seria quilômetros cúbicos, né? Porque é muita quantidade de água. Então, quando precisamos obter o volume menor que o metro cúbico, empregamos os seus submúltiplos, que é o decímetro cúbico, que está representado aqui, ó, centímetro cúbico ou milímetro cúbico. Quando o volume a ser obtido é maior que o metro cúbico, empregamos seus múltiplos: quilômetro cúbico, hectômetro cúbico ou decâmetro cúbico, que são valores poucos usados, o hectômetro e o decâmetro. Assim como o milímetro também é muito pouco usado porque ele é muito pequeno, a não ser em laboratórios. Então, o que nós vamos fazer hoje? Como eu disse, eu vou construir com vocês, vou montar um cubo. O cubo, pessoal, eu tenho aqui a planificação dele, ó. O que é planificação? É a figura aberta, sem montar. Eu imprimi, ó, recortei, tem essas beiradinhas que a gente dobra, ó, tá vendo? Aí eu fiz igual a Ana Maria Braga. Então aqui eu tenho ele planificado, aqui eu tenho ele já dobrado, ó. Eu dobro e monto ele, vai formar o cubinho. O que é importante? Essas quatro faces são as laterais e essa é a base inferior e a base superior. Olha só, tá vendo? Quando eu dobro, essas quatro formam as laterais. E essas duas abinhas aqui, ó elas aqui. Tá vendo que eu falei? Uma fica sendo a inferior e outra superior. E eu já tenho também um montado, fiz três, ó. Então eu deixei um planificado, um já dobradinho e um montado para vocês verem. Isso aqui é um sólido, porque ele tem três dimensões. Que isso, professora? Dimensão. Ele tem altura, largura e comprimento. E esses riscos pretos são chamados de arestas. Para explicar melhor, eu fiz um com palitos e massinhas. Vamos ver se vai dar certo. Eu montei então aqui, ó, a minha base. Eu vou até tirar esse papel que é para não sujar. Ele tá molinho, né? Então eu com minha base inferior, ó, com 4 arestas e usei as massinhas, brinquei de massinha. Eu fiz outro para ser a minha parte superior e eu vou tentar montar ele, vamos ver se vai dar certo, né? Porque eu não fiz esse esquema ainda. Eu vou colocar então aqui os palitinhos para que vocês possam visualizar. Não sei se vocês assim vocês vão pegar melhor. Aí eu monto o meu cubinho. Olha só. Deixa eu pegar uma régua aqui para eu explicar melhor para vocês. Vai ser com uma caneta mesmo, ó. Eu vou pegar meu celular, vou levantar ele. Estão vendo? Meu cubo?
Então, aqui, olha, eu tenho a largura, a altura e o comprimento. Não ficou muito perfeito, né? Vocês têm que me perdoar. Mas é porque é só ajeitar, porque eu medi tudo certinho, ó. É só arrumar aqui e eu tenho meu cubinho. Ele não tem paredes, né? Mas eu tenho, então, vértices, arestas e a minha face. Então, vou colocar o fechadinho aqui do lado. Ó, tá vendo? Isso aqui é a minha face. Vértice, o pauzinho é a aresta e essa aqui é a minha face. Tá vendo? Que legal? Ele não ficou muito certo aqui. Pronto, aí o nosso cubo. Esse cubo aqui tem centímetros. Esse é decímetro. Por quê, professora? Porque se eu pegar uma fita, ó, se eu pegar uma fita, deixa eu pôr o meu celular mais posicionado. É que a câmera não consegue pegar tudo. Se eu colocar assim, ó, tem 10 centímetros. 10 centímetros é 1 decímetro. Então, esse aqui não. Esse aqui ele é pequenininho, ó. 4 centímetros. Então, esse aqui é o centímetro cúbico e esse é o decímetro cúbico. E uma caixa d'água da nossa casa seria o metro cúbico, tá bom? Deixa eu tirar aqui e vamos trabalhar com aquilo que interessa. Olha, ele colou. Ai, professora, vamos tirar então. E vamos lá, pessoal. Aonde eu quero chegar? O meu volume de um cubo, ele pode ser então trabalhado milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metro cúbico. Esses são os submúltiplos. Quando eu falar, então, do decâmetro cúbico, do hectômetro cúbico e do quilômetro cúbico, esses são os múltiplos. Por que, professora, que a gente usa esse cúbico? Ó, por que é 3? Porque um representa a altura da figura, o outro representa a largura e o outro representa o comprimento. Ó, então é uma figura tridimensional. Ela tem 3 dimensões: altura, largura e comprimento. E tudo que cabe dentro dela. Tudo que cabe dentro dela. Então, se eu perguntar assim para vocês, por exemplo, deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar num exemplo que eu posso perguntar para vocês. A água de um rio. Como que eu posso medir a água de um rio? Quilômetros cúbicos. Como que eu posso medir o líquido de um frasco de shampoo? Decímetros cúbicos. Como que eu posso medir, por exemplo, o ar dentro da nossa sala? Metros cúbicos, porque a sala geralmente tem 1 metro, 2 metros, porque o volume pode ser de ar, de líquido e de sólido. Então, por exemplo, como que eu posso medir o arroz que está dentro de um pote? Decímetro cúbico, né? Porque ninguém tem pote de 1 metro. Então, a gente vai ter um exercício no livro que vocês vão resolver assim, ó. Indique a unidade de medida mais adequada no Sistema Internacional de Unidades de Medidas. Então, se eu perguntar para vocês assim, como que eu posso medir um líquido de um frasco de remédio? Daí vai ser milímetros ou centímetros, depende do comprimido, né, pessoal? Depende do remédio, do frasquinho de remédio. Como que eu posso medir
O refrigerante ou o suco dentro de uma jarra, decímetros. Como que eu posso medir, então, a areia para uma construção? Metros cúbicos, tá? Então, a gente tem que ter essa noção de quanto que é a medida, para vocês só colocarem assim o símbolo. E aí também tem um exercício pedindo para vocês represente o volume indicado usando os símbolos, tá? Então você tem que lembrar, lá no livro tá escrito assim: centímetro cúbico. Como que você pode representar? Aí você vai escrever assim. Sim, tá vendo? É só para representar. Metro cúbico. Aí você vai colocar assim. Ah, eu também posso escrever assim: 100 hectômetros cúbicos. Aí você pode escrever assim: 100. Tá vendo? Eu posso escrever assim: 10 milímetros cúbicos. Aí você vai escrever assim: usa o número e o símbolo. Captaram? Então, milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Tem aí no livro, é só vocês virarem a página que vocês vão ver. Tá bom, pessoal? Então façam o exercício que eu deixei aí no Classroom anotado. Beijos!